Uma das notícias do dia, o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo autorizou a quebra de sigilo do presidente Michel Temer no âmbito do inquérito dos portos. E para falar mais sobre esse assunto, gentilmente nos atende o jurista Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça. Doutor Miguel Reale, bom dia, obrigado mais uma vez. Muito bom dia. Bom, é uma decisão inédita, até que ponto é uma decisão que poderia ou não poderia ser tomada na sua avaliação de jurista? Não, na verdade, é uma decisão inédita, mas se o presidente é objeto de uma investigação e por fatos, inclusive, ocorridos durante a sua gestão, e as investigações exigem que haja verificação do seu sigilo bancário, entra dentro da linha normal. Eu faço a seguinte pergunta: e por que negar se a investigação demonstra a necessidade? Não sei se será útil, né? Até porque ninguém deixa em conta bancária recursos que não devam ser contabilizados. Agora, mas se a autoridade policial entende necessário, com que justificativa se diria não? Porque é presidente da República? Ou seja, o presidente da República tem uma imunidade com relação aos crimes ocorridos fora do seu mandato, que não digam respeito ao exercício do mandato, né? Mas ele tem responsabilidade pelos crimes ocorridos durante o mandato que dizem respeito à presidência da República. E esse é um fato, porque o que se está a examinar é a edição de medida provisória que viesse a privilegiar uma das empresas operadoras no porto. Portanto, o estranhável seria dizer não vou porque é o presidente da República. Agora, o fato tem um valor simbólico. A questão é muito mais simbólica do que processual ou até de valor investigatório. É simbólico, é negativo que o presidente da República, no exercício da presidência, venha a ter decretada pela Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, a quebra do seu sigilo bancário. É muito mais simbólico do que qualquer outra coisa. O senhor está entendendo, então, que o decreto baixado pelo presidente é ilegal? Não, eu não estou avançando nenhuma juízo de valor sobre... Não, senhor, não, desculpe, o senhor acabou de falar... A autoridade policial me entende. Se o senhor acaba de dizer, interpretando o artigo 86, parágrafo 4º, que ele praticou o ato dentro do seu mandato. O ato foi o decreto. Então o senhor considera o decreto ilegal? Mas o decreto seria um dos eventos dentro do processo de corrupção que está sendo apurado. Então, portanto, o problema é saber se o decreto foi ou não fruto de um entendimento espúrio. Não é o decreto em si, mas é a razão pela qual o decreto foi editado e com que finalidade, né? Professor Vila. Bom dia, doutor Reale. Olá, Vila. Então, justamente, o artigo 86, só para lembrar para o nosso ouvinte, o parágrafo 4º diz: o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Ou seja, nesse caso, que é a questão do inquérito dos portos, né, que supostamente teria um envolvimento do presidente da República e fatos que ocorreram durante o exercício do seu mandato, há alguma inconstitucionalidade? Não vejo inconstitucionalidade. Aliás, é curioso que a determinação de quebra do sigilo é mais ampla do que o período presidencial. Sim. Porque o ministro Luiz Roberto Barroso autoriza que seja investigado o sigilo bancário desde 2013. Não é? É a mesma coisa que ocorre com relação ao caso que está sendo apurado, investigado e que está causando tanta polêmica, do ministro Fachin ter autorizado que se incluísse na investigação da irregularidade na Secretaria da Aviação Civil também o Michel Temer, por fatos que ocorreram antes do exercício do mandato. O problema todo que deve se distinguir é que o artigo 86 fala que não pode ser responsabilizado. Então, qual é o significado de ser responsabilizado? A atual Procuradora-Geral da República entende que investigar não é responsabilizar. Responsabilizar é propor ação penal, não é? E que, portanto, a investigação pode ser feita. Eu estou de acordo com a posição da Procuradora-Geral,
que se trata de investigação e não de responsabilidade. Enquanto se investiga, não se está responsabilizando, se está apurando se tem ou não responsabilidade a ser apurada numa ação penal. Portanto, não se está responsabilizar, e aí está, quando é chamado a um processo e tem que dar uma resposta. Isso ocorre quando? Quando se instaura o processo, quando há uma ação penal, quando se tem denúncia. Portanto, tanto no caso do Fachin como agora também, o ministro Barroso estende a apuração do sigilo bancário até 2013. Portanto, alcança um período em que o presidente Michel Temer era vice-presidente da República e não presidente. A questão, então, doutor Harry, seria que a justificativa é que as investigações ficariam prejudicadas caso elas ficassem suspensas e só pudessem se desenvolver a partir do final do mandato do presidente, né? Exato. Existe uma imunidade especial, né? Que é a imunidade do presidente não poder se responder por fatos que não digam respeito às suas funções. Digamos, se o presidente da República sai a passear de moto e atropela alguém, ele não vai ser responsabilizado porque é um fato, mesmo no exercício das funções, que não dizem respeito, mesmo durante o período em que é presidente, mas não dizem respeito às suas funções. Mas se dizem respeito às suas funções, não há razão pela qual o presidente da República não deva ser processado, como foi processado já 2 vezes pela Procuradoria, pelo Janot, em ações criminais que foram parar na Câmara dos Deputados. Ou seja, não vejo nenhuma inconstitucionalidade. O que se pretende é preservar o presidente da República de estar respondendo a um processo, de colocar a seguinte contradição. Pode o presidente da República estar respondendo a um processo criminal enquanto é presidente da República? É a mesma pergunta que eu faço. Pode ser presidente da República alguém que está condenado a 12 anos de prisão em regime fechado? O que se vai fazer com esse condenado? Vai ficar preso no Palácio do Planalto? Vai cumprir pena no Alvorada? Ou seja, é contraditório. Não pode. O presidente da República não pode estar respondendo, não pode ser condenado, não pode estar respondendo a um processo criminal também. É uma contradição. E quebra, evidentemente, um princípio reitor da Constituição, que é o princípio da moralidade. Professor Miguel Reale, eu gostaria de aproveitar ainda a oportunidade, sem questioná-lo, mas aurindo o seu profundo conhecimento do direito penal. O senhor falou que investigar não é responsabilizar no plano penal. Mas o artigo 339, que o senhor conhece bem, do Código Penal, né, que trata me foge a palavra agora, dar causa à instauração. Denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa, esse é o termo. Dar causa à investigação ou à instauração da investigação já configura o crime, se bem que imputando o fato que sabe inocente. Como é que o senhor vê isso? O senhor entende que não é uma responsabilização? Não é uma responsabilização. Aí é feito algo que é feito de má fé, para submeter alguém a um inquérito policial, sabendo que ele é inocente. Então, na verdade, o que está se preservando é o inocente, de não ser investigado. Agora, o que temos que ver é o termo responsabilizado. A responsabilização, ao meu ver, até porque, como é que começa o processo penal? Como é que começa uma denúncia, uma ação penal? A denúncia oferecida e o réu é intimado para apresentar o quê? Uma resposta. Resposta à acusação. Então, a responsabilidade está ligada ao termo resposta, responder, né? Você responde por algo. Quando você responde por algo, você é responsável, não é? Eu respondo por aquilo que eu estou dizendo agora. Eu sou responsável por aquilo que eu estou dizendo agora. Ou seja, estou respondendo. Então, só há resposta quando a ação penal é já apresentada e produzida pelo Ministério Público, não é? Enquanto se faz a investigação, está se procurando saber se existe ou não elementos para que se proponha ação penal, ou seja, para que se torne alguém responsável. Esse é o meu entendimento. É evidente que existem posições. Hoje mesmo, o ilustre meu colega Ives Gandra escreve o contrário do que eu estou dizendo no estado de São Paulo, não é? Mas aí depende da visão e da compreensão que se tem. Em direito sempre há 2 opiniões, às vezes nenhuma delas está certa. Dr. Miguel Reale Júnior, mais uma vez obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom trabalho para o senhor, um abraço. Grande abraço.